Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para começar mais um estudo no livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos estar estudando a Bíblia, lendo a Bíblia e meditando nessa passagem, Hoje nós vamos meditar em Lucas 15. Vamos estar orando, pedindo a direção de Deus para que a gente possa estar aí levando a palavra que o Espírito Santo deseja nos nossos corações. Vamos orar? Dá um alô pro pessoal, Bruna. Fala oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Mais alto, né? Oi, tudo bem? Boa noite para vocês. Boa noite pra vocês. Vamos orar então? Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Senhor dos céus e da terra, digno de toda honra e toda glória, digno de toda honra e toda glória, diante de Ti, diante de Ti, eu peço agora eu peço agora o Teu perdão. o Teu perdão. Perdoa, Senhor, Perdoa, Senhor, o meu coração, o meu coração, a minha mente e a minha a alma. minha mente e a minha alma. Tu que sondas, Senhor, Tu que sonda, Senhor, o meu coração. o meu coração. Tu que conheces, Senhor, Tu que conheces, Senhor, as minhas intenções. as minhas intenções. Eu peço a Ti agora. Eu peço a Ti agora. Perdoa-me, Senhor, Perdoa-me, Senhor, de todos os meus de pecados. todos os meus pecados. Pai, em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus. eu clamo a Ti, Eu clamo a Ti, a Tua presença a Tua presença sobre este lugar, sobre este lugar, sobre as nossas vidas sobre as nossas vidas e sobre a vida de cada um que vai ouvir essa e mensagem. sobre a vida de cada um que vai ouvir essa mensagem. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, ó Pai, as nossas as ofensas, nossas a ofensas, quem nós temos ofendido, a quem nós temos ofendido, e nos perdoa, e nos perdoa, porque nós sabemos, porque nós sabemos, porque nós somos pecadores porque nós somos pecadores e falhos, e falhas, mas queremos, Senhor, mas queremos, Senhor, fazer a Tua vontade fazer a Tua vontade se cumprir nessa terra. se cumprir nessa terra. Senhor, Senhor, nos direciona, nos direciona, amado amado e amigo Espírito e Santo. amigo Espírito Santo. Fala conosco, Fala conosco, revela revela a palavra a palavra que está no coração do meu Senhor, que está no coração do meu Senhor, para que nós possamos entender para que nós possamos entender e saber e saber qual é a direção que Ele quer qual é a direção que Ele quer e como Ele quer fazer, e como Ele quer fazer, porque nós somos porque nós somos apenas um instrumento apenas um instrumento nas Tuas mãos, nas Tuas mãos, e por isso nos entregamos diante de e Ti, por isso nos entregamos diante de Ti, porque nós reconhecemos que nós não somos nada, porque nós reconhecemos que nós não somos nada. e se o Seu Espírito Santo, E se o Seu Espírito Santo, meu amigo, meu amigo, não vir não vir e fazer a obra, e fazer a obra, tanto no nosso coração, tanto no nosso coração, como no coração de cada um que estará ouvindo essa mensagem, como no coração de cada um que está ouvindo essa mensagem, que estará fazendo isso tudo com a que gente, estará fazendo isso tudo com a gente. eu peço a Ti, ó Rei da Glória, Eu peço a Ti, ó Rei da Glória, vem sobre cada um de nós vem sobre cada um de nós e ministra a Tua palavra, e ministra a Tua palavra, de acordo, Senhor, de acordo, Senhor, a cada coração, a cada coração, a cada a pensamento, cada pensamento, a cada momento a cada momento em que nós estamos vivendo, em que nós estamos vivendo, porque cada um porque cada um vive vive este momento este momento de uma forma diferente. de uma forma diferente. E só o Teu Espírito Santo, E só o Teu Espírito Santo, o meu amigo, meu amigo, pode nos ensinar pode nos ensinar e ministrar e ministrar e revelar e revelar a Tua palavra a Tua palavra em nosso coração. em nosso coração. Nós pedimos a Ti, amado e amigo Espírito Santo, Nós pedimos a Ti, amado e amigo Espírito Santo, ajuda-nos ajuda-nos a entender a entender a palavra do meu Senhor, a palavra do meu Senhor, o desejo do meu Senhor, o desejo do meu Senhor, aquilo que o meu Senhor queria dizer, aquilo que o meu Senhor queria dizer, porque eu quero porque eu quero obedecer obedecer a Ele, a Ele, mas para obedecer, mas para obedecer, eu preciso entender eu preciso entender a palavra a palavra
que está na minha que frente, está na minha frente, a qual nós vamos estudar. a qual nós vamos estudar. E nós só podemos entender E nós só podemos entender através do Teu Espírito Santo, através do seu Espírito Santo, ministrando em nosso coração. ministrando em nosso coração. Porque se nós formos ler Porque se nós formos ler e o Teu Espírito e o teu Espírito não fazer a obra, não fazer a obra, nós estaremos lendo nós estaremos lendo como se estivéssemos lendo qualquer livro. como se estivéssemos lendo qualquer livro. E a palavra não vai ser revelada. E a palavra não vai ser revelada. Por isso pedimos a tua ajuda, meu amigo. Por isso pedimos a tua ajuda, meu amigo. Ajude-nos a entender, Ajude-nos a entender, para que nós possamos obedecer para que nós possamos obedecer e e fazer fazer a prática dessa palavra a prática dessa palavra em nossas em vidas, nossas vidas. para que haja mudança, Para que haja mudança, transformação, transformação, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Primeiramente, Primeiramente, na minha vida, na minha vida, no meu coração, no meu coração, na minha alma na minha alma e no meu e no espírito, meu espírito, para que depois para que depois eu possa eu possa ser capacitado ser capacitado para levar para levar a cada um dos meus a irmãos cada um dos meus irmãos a tua a palavra, tua palavra que cura, que cura, que liberta que liberta e que transforma. e que transforma. Pai, eu peço a tua ajuda, Pai, eu peço a tua ajuda. em nome do Senhor Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos Nós te agradecemos desde já por esse momento precioso por esse momento precioso e maravilhoso, e maravilhoso, o qual o qual nós estamos aqui nós estamos aqui para desfrutar. para desfrutar. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, porque estamos com saúde porque estamos com e saúde o Senhor tem olhado pela nossa família. e o Senhor tem olhado para a nossa família. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós não merecemos, Nós não merecemos, mas o Senhor é fiel. mas o Senhor é fiel. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda. O Senhor nos dá livramento. O Senhor nos dá livramento. O Senhor acampa os teus anjos em nossa O volta Senhor acampa os teus anjos em nossa volta para nos proteger para nos proteger e nos livrar e nos livrar e nos guardar, e nos guardar até mesmo até mesmo de muitas de coisas muitas a coisas qual nós não tomamos conhecimento. a qual nós não tomamos conhecimento. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti. nós somos gratos a Ti. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado Muito obrigado por tudo por tudo que o Senhor que o fez Senhor fez e que o Senhor ainda vai e fazer que o Senhor ainda vai fazer através do Espírito Santo através do Espírito Santo na minha vida. na minha vida. Me ajuda, Jesus, Me ajuda, Jesus, a obedecer, a obedecer, assim como você, assim como você, meu querido irmão meu querido irmão Jesus, Jesus, obedeceu obedeceu o nosso Pai. o nosso Pai. Eu também Eu também quero ser quero ser obediente obediente a Ele. a Ele. Ajuda-me Ajuda-me a receber a receber a revelação a revelação da Tua promessa da Tua promessa e da Tua palavra e da Tua palavra para a minha vida. para a minha vida. Nós te Nós agradecemos te agradecemos em nome do Senhor Jesus. em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és lindo, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar? Pode estar lendo, Bruninha? Começa a ler para nós. Lucas capítulo 15. Nós vamos começar agora na parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ok.
Vamos dar uma passadinha aqui então. Aqui de novo, né? Você vê que quem sempre persegue Jesus? Os fariseus e os mestres da lei. Toda vez eles perseguem Jesus, né? Agora eles estão acusando Jesus porque Jesus come com quem? Com os pecadores. Até parece que eles não eram pecadores, né? Eles eram mais pecadores do que os outros que eles estavam chamando de pecadores. Você entendeu por que Jesus ficava indignado com eles? Porque eles eram mais pecador do que esses que ele está chamando de pecador. Né? Porque eles conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. Então eles eram mais pecador do que esses que eles estão chamando aqui de pecador. Que Jesus comia com os pecadores. Com certeza Jesus ia preferir comer com os pecadores do que com eles, que eles eram piores do que os pecadores. Né? Aquele negócio lá do cisco no olho. Do cisco no olho, né? Você não consegue enxergar Quando você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, você precisa olhar para você que tem uma trave no seu e você não está percebendo. A mesma coisa, você viu como você está aprendendo? Né? Quer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas tem uma trave no seu, né? É bem isso mesmo, filha. Bem lembrado. Tá vendo como que o Espírito Santo ministra, né? Isso aí tá na Bíblia. Isso aí que você lembrou foi algo que a gente já estudou, né? E você acabou de citar agora, sinal que você não esqueceu, né? Os fariseus, eles viviam dessa forma, né? Os fariseus, mestres da lei. Eles tinham conhecimento bíblico, mas eles achavam que eles eram o santo, né? Eles achavam que eles não tinham pecado, que eles não pecavam. E todo mundo era pecador, menos eles, né? Sendo que eles eram os que mais pecavam. Aí Jesus contou uma parábola para eles. Por quê, né? Os fariseus, mestres da lei. Porque aqueles homens que este homem recebe pecadores e come com eles. Esses pecadores que Jesus recebia e comia são pessoas que não conheciam Jesus. Ou seja, aí Jesus vai contar uma parábola a qual vocês possuem 100 ovelhas, né? O que ele está falando aqui? Quando ele fala ovelha, ele está se referindo às pessoas da igreja. Ovelhas, nós somos chamados de ovelhas, né? Ovelhas são as pessoas da igreja, né? Ele está se referindo, ele está fazendo uma comparação, né? Aí ele fala assim: qual de vocês, né, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa 99 no campo e vai atrás da ovelha que está perdida até encontrá-la. Então Jesus, ele está fazendo uma comparação aqui, né? Por exemplo, eles estão reclamando que Jesus está comendo com os pecadores, mas esses pecadores são pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então são ovelhas que ainda não estão no rebanho. São ovelhas que ainda não conhecem Jesus e não estão na igreja, né? Elas não estão reunidas com o rebanho, essas ovelhas. Então Jesus precisava pregar para elas, para trazer elas para o rebanho. Por isso que ele chama de ovelha perdida, ovelha que não conhece Jesus ainda. Então quando ele fala ovelha perdida, ele está se referindo a isso, né? São pessoas que não conhecem o evangelho ainda. Então ele fala assim: você possuindo 100 ovelhas, né? E tem uma que se perde. Aí ele está falando dessas ovelhas, desses pecadores a qual ele está pregando, né? Eles estão perdidos. Você não larga 99 no campo para ir atrás dessa que perdeu? Com certeza Jesus já devia ter feito eles fazer isso, né? Largar as 99 ovelhas no curral para ir atrás de uma. Aí Jesus faz essa comparação. Será que eu não posso ir atrás dos pecadores?
sendo que eles estão perdidos, são minhas ovelhas, e eu quero reunir num pasto junto com as outras. Aí ele fala, é melhor largar as 99 lá que não precisa se arrepender e ir atrás daquela que precisa se arrepender, né? E assim é essa parábola aí que ele contou, né? E ele vai continuar falando. Continua aí. Até encontrá-la, né? Então ele faz uma comparação aqui. E quando a encontra, o que acontece? Coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Então, ele fica alegre, né? Ele fica alegre porque ele encontrou a ovelha que estava perdida, coloca nos ombros e vai para casa, chama os vizinhos, vem e chama os vizinhos, fala, dá um banquete e fala, vem comer comigo, vem se alegrar comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida, né? Aí ele fala assim, ó, e eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu. Agora ele vai mostrar para você que ele estava comparando a ovelha com a igreja, né? E com uma pessoa que não é convertida ainda. Aí ele fala assim, ó, e eu digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa se arrepender. Ou seja, ele está falando, né? Haverá no céu maior alegria, Deus vai ficar muito mais feliz porque você largou as 99 que já tinha se arrependido, mas já estava no caminho e foi atrás buscar uma. Olha, muito interessante isso aí, né? Porque muitas vezes o que acontece? Acontece da pessoa sair da igreja e a gente não vai atrás dessas pessoas, né? E aqui ele está fazendo uma comparação. Ele está falando assim, ó, é melhor você deixar as 99 lá que já se arrependeu e está no caminho e vai buscar essa ovelha a qual se perdeu. Porque no céu vai haver muito mais alegria, olha. Deus vai ficar muito mais feliz de você ir atrás da ovelha que se perdeu do que as 99 que não precisam se arrepender, né? Então ele está fazendo essa comparação para mostrar para os fariseus que ele não está perdendo tempo em pregar para aqueles caras, né? Mesmo que eles sejam pobres e pecadores, né? Então é muito importante quando alguém sai da igreja, quando alguém sai do caminho, quando alguém desanima, a gente como irmão, a gente ir lá, fortalecer ele, conversar com ele, orar com ele, né? É muito importante isso aí, né? Tem muitas pessoas que não dão valor, tem muitas pessoas que não pensam dessa forma, mas se a gente for meditar mesmo na palavra de Deus, olha o que ele fala, né? É melhor você deixar 99 que já está no caminho e buscar aquela que se perdeu, né? Olha o valor que ela tem para Deus, né? Ela tem um valor imensurável, né? E é por isso que muitas vezes, quando alguém deixa de ir na igreja, você vê que o papai, na verdade, e o Espírito Santo ele toca no meu coração para mim ir atrás dessas pessoas e tá ministrando a palavra para eles, não deixar eles fracassar na fé, não deixar eles esfriar, né? Mas isso é algo que o Senhor coloca no meu coração, né? E aí a gente tem que ajudar os nossos irmãos para que eles não venham cair, né? E Deus ama isso, né? Ele ama quando você faz isso, porque é Ele que vai fazer a obra, né, no coração daquela pessoa. Mas Ele vai usar você para estar orando e para estar buscando para que aquela pessoa se fortaleça e venha para Cristo, né? Não desanima, porque a nossa... Não adianta nós falar, eu sou irmão, eu sou irmão, eu sou irmão, aí você vê seu irmão morrendo e você não vai fazer nada, né? Acontece muito isso na igreja. A pessoa é irmão, mas só quando tá dentro da igreja. Saiu da igreja, cada um por si. E não pode ser assim, né?
A gente tem que estar ligando, a gente tem que estar perguntando pros irmãos, como é que você tá? Como é que tá a sua vida espiritual, né? Você vê que às vezes o papai pega o telefone aí e fica ligando quase 2, 3 horas aí, né? Porque é necessário, né? Mas eu só faço isso quando é o Espírito Santo que manda mesmo, né? Eu ligar pra pessoa, porque ele me incomoda, né? Ele fala, liga pra fulano, você precisa conversar com ela, precisa, né? E às vezes não dá pra mim ir lá na casa da pessoa e eu ligo por telefone e fico falando com ela. Tá bom? Continua. A parábola da moeda perdida. Aqui ele já vai contar outra parábola. Vai. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Aqui ele tá falando também da dracma perdida. O que é isso? O que é dracma? É moeda? Aqui, continua lendo aí. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. O que é dracma? A moeda perdida. Ela perdeu uma dracma. Dracma era uma moeda, né? E essa moeda tinha um grande valor, né? Essa dracma. Na época tinha um grande valor. Então, quando você perde vamos supor, você perder Itiens, você não vai nem procurar, né? Se perder Itiens e cair num lugar difícil, você não vai nem atrás, né? Agora 10 mil, milão. Se você perder Itimã, você cava até um buraco na parede pra poder achar, né? Você cava até um buraco no chão se ela cair dentro do buraco no carro. Por quê? Porque ela tem valor, né? Então, assim, aqui ele tá fazendo outra comparação, né? Aqui ele tá falando a respeito do valor daquela pessoa, né? Ele tá falando aqui da dracma perdida, da moeda que perdeu, né? Que a mulher perdeu. Mas essa dracma, ele tá se referindo àquela ovelha que eu falei para você que não conhece Jesus, que não se arrependeu ainda, que é a ovelha perdida. Então agora ele já está falando aqui, lá ele falou da ovelha perdida, que tinha que procurar até encontrar porque era importante. Agora ele já está falando do valor da alma perdida, né? Porque essa mulher perdeu uma dracma, né? Ela não vai acender uma candeia. O que é candeia? É uma lamparina. Lamparina. Por quê? Porque às vezes a moeda caiu num lugar escuro e ela precisa acender. Então ela vai catar até... Varrer a casa toda. Vai varrer a casa inteira até encontrar, né? Assim é a gente quando a gente vai estar pregando o evangelho para alguém que está longe de Deus, que fracassou na fé, que não vem para a igreja, né? E assim a gente tem que fazer, tá bom? Continua. 10. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí, tá vendo? Ele voltou de novo a falar, né? Eu expliquei para você antes de você ler, para você entender, né? Que ele tava falando, você viu que eu expliquei, falei para ele tava falando daquele rapaz, né? Daquela ovelha perdida. Agora ele vai falar aqui a respeito do filho. Tudo parábola. Tudo parábola, né? A parábola do filho perdido. Agora ele vai dar um exemplo. Ó, primeiro ele falou da ovelha, da importância de buscar a ovelha que perdeu. Depois ele falou do valor que ela tinha. Agora ele vai falar do filho. Ele chegou agora a falar realmente o que ele queria falar, que é do filho, né? Seria como se fosse o filho de Deus que se perdeu. Vai. 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante.
e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo Tá bom, depois nós lê essa parte. Bom, aqui ele tá falando do filho. Ele conta a parábola. O pai tinha 2 filhos. Os 2 trabalhavam para ele. E os 2 tinham direito à herança do pai. Só que um filho falou: não aguento mais trabalhar aqui. E eu quero meu dinheiro, me dá minha parte aí, né? Que eu trabalhei para você, você me paga. E eu vou dar um jeito, eu vou sair, eu vou ver, eu vou curtir a vida, eu vou fazer não sei o que. Aí tá. Aí o pai pega. O filho queria sair fora de casa. O pai não queria que ele fosse, mas o filho queria. E foi. Então o pai pegou, deu a herança dele, deu a parte dele da herança e mandou ele. E ele foi. E assim que deu o dinheiro da herança para ele, ele vazou. Não quis saber de nada, Foi pra né? uma região distante. Só que aí ele foi para uma cidade muito distante. E nessa cidade, nessa região, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, né? Ao gastar todo o dinheiro que ele tinha, o que aconteceu? Deu uma grande seca naquela região. E eles começaram a passar necessidade. E eles começaram a passar necessidades. Aí ele não tinha o que fazer, ele não tinha mais dinheiro, não tinha como comer, né? Devia estar cheio de amigos quando tava com o dinheiro dele gastando, né? Ia pros bar beber, ia pros lugares farrear, né? Ficar com a mulherada. Aí, o que acontecia? Arranjou um monte de amigo, e um monte de amigos só na veia dele. Aí acabou com o dinheiro dele. Quando acabou com o dinheiro dele, os amigos sumiu tudo também. Não tinha mais nenhum. Tanto é que ele foi procurar serviço. E o cara deu um serviço para ele para cuidar de porcos. Você sabe que antigamente, quando você era mandado para cuidar de porcos, era um serviço vergonhoso, porque os porcos, eles eram considerados Os animais mais impuros. Impuros. Eles eram considerados animais impuros. Então, o serviço mais desprezível que tinha era cuidar de porco. E ele gastou todo o dinheiro que ele tinha a ponto dele ir ter que cuidar de porcos. Era o pior serviço que tinha. E ele foi. E olha o que ele falou. Ele estava com tanta fome que dava vontade de comer das alfarrobeiras, né? As vagens, né? Que os porcos comiam. Ele queria comer a comida do porco, né? Olha que ponto que ele chegou. Tava com fome, né? Tava com tanta fome que queria comer as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam. Mas ninguém dava nada para ele. Então, continua. 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Aí ele começou a lembrar, né? Da vida que ele tinha, né? Ele resolveu catar a herança dele, catou a herança dele, separou do pai, destruiu tudo que ele tinha. Agora, o único jeito é voltar para casa do pai. Por quê? O pai dele não perdeu tudo que ele tinha. E aí, o que aconteceu? Ele ficou lembrando: poxa, meu pai tem um monte de empregado. E até os empregados do meu pai comem bem. Tem comida de sobra. Tem comida de sobra. E eu aqui passando fome, né? E eu aqui morrendo de fome. Pode continuar? Pode. 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Aqui.
Isso é muito importante, né? O que houve nele aqui? O que houve com ele? Quando ele falou isso, ele fez o quê? Se arrependeu? Ah, você tá muito inteligente, minha preta, né? Ele se arrependeu do que ele fez, né? Lembra que Jesus pregou? Arrependa-se, arrependa-se. João Batista, arrependei-vos, né? Então houve um arrependimento no coração dele. E aí ele voltou, ele falou, não, eu vou voltar para casa do meu pai. Ele se arrependeu de ter saído de lá. Ele se arrependeu de ter catado a fortuna dele e destruído tudo. Ele se arrependeu. E quando houve arrependimento, ele volta para o pai. Ele fala, não, eu vou voltar para o meu pai, porque eu não sou digno de receber um tratamento de filho. E eu vou pedir para o meu pai que ele me trate como um dos seus empregados. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Como um dos seus empregados. Então houve um arrependimento nele. Aí Jesus está falando do que aqui? Vamos para o mundo espiritual agora, né? Aqui nós estamos falando da história. Aconteceu isso na história. Mas o que Jesus quer dizer no mundo espiritual? É a mesma coisa que está escrito aqui. Quando uma pessoa que peca, que é pecador, Jesus não veio para aqueles pecadores lá? Lembra deles? Jesus está falando deles até agora, nas parábolas. Jesus veio para eles, e os escribas e os peritos da lei, os fariseus e os peritos da lei estavam acusando Jesus porque Jesus convivia e comia com os pecadores. Só que o que aconteceu? Jesus está mostrando, porque esse rapaz, ele se arrependeu. Então Jesus está falando, se eles pecaram e são pecadores, mas se tiver um arrependimento, eles vão voltar para casa do pai. Eles vão voltar para quem? Para Deus. O pecador que se arrepende, ele volta para Deus. Para o reino de Deus. Para a casa do Pai. Né? Então há um arrependimento, aí você volta para a casa do Pai. E olha o que acontece quando você volta para a casa do Pai. Continua. 20. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse... Tá vendo? Houve um arrependimento. Ele chegou e falou para o pai, disse para o pai, não sou digno mais de ser chamado teu filho, né? Aí, olha só a reação do pai dele, que seria a reação de Deus a um pecador que se arrepende, né? Agora, veja como que o pai vai reagir. 22. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e mantenho. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Você viu? Qual que foi a reação do pai? O pai correu, abraçou, beijou, mandou colocar um anel no dedo dele, mandou pegar a melhor roupa, mandou matar o melhor novilho e chamou todo mundo para se alegrar com ele na festa por causa do filho dele que regressou. Aí o que Deus está falando aqui? Que com ele é a mesma coisa. Você não se batizou ainda, né? Não.
Mas quando você entrar nas águas e se batizar, se ele, que é pai e é humano, é pecador, Jesus está contando a parábola. Ele é pai, é considerado mau, pecador. Ele fez isso pro filho dele, que se arrependeu. Imagina o que Deus vai fazer quando você entrar nas águas para se batizar e você estiver falando assim para Deus assim, ó. É como se você estivesse fazendo assim para Deus. Por isso que é muito importante o batismo. Quando você entra nas águas, você está falando assim: Pai, eu me arrependo. Eu quero voltar para casa. Imagina a alegria de Deus no céu. Imagina a alegria. Pensa comigo. Se ele, que é homem, é pecador, ele ficou tão feliz que ele mandou pôr um anel no dedo, pegar a melhor roupa, matar o melhor novilho, fez tudo pro filho dele. E olha o que o filho dele fez, hein? Gastou a metade da herança do velho. Destruiu tudo, acabou com tudo. E quando ele chegou, ele achando que o velho ia repreender ele, ia pôr ele como empregado, a reação do pai dele foi outra. Foi de compaixão, de amor. Foi lá, abraçou, beijou, mandou colocar o anel no dedo, mandou dar banho nele, mandou dar a melhor roupa, mandou matar o melhor novilho. Por quê? Porque Deus está falando assim, ó, quando você batiza e se arrepende, imagina a alegria que você vai estar fazendo para mim. Olha só a importância que tem do batismo, é muito importante, né? O primeiro passo para entrar no reino de Deus é você aceitar Jesus. E se você só aceita Jesus, não é quando você fala com a boca. Você tem que aceitar com o coração, com a alma, com o espírito. Porque quando você aceita só com a boca, é só com a boca. Você aceita Jesus aqui, mas não vai para a igreja, não quer ter compromisso, não quer ter amizade, não quer conhecer ele, não quer orar, não quer nada com ele. Você só quer... eu quero só ir pro céu. Você só quer ir pro céu, bonitão, né? Mas ser amigo de Deus, você não quer. Então, essas pessoas que não querem ir pro céu, elas vão falar: eu aceito Jesus, mas eu não quero batizar. Agora, essas pessoas... Que não querem ir pro céu. Que não querem ir pro céu. Essas pessoas que querem ir pro céu, elas querem ir pro céu, mas elas não querem compromisso com Jesus, né? Elas querem ir pro céu. Todo mundo, você perguntar para todo mundo, você quer ir pro céu ou pro inferno, ele vai falar que quer ir pro céu. Óbvio. Né? Então, ele vai querer ir pro céu. Só que aí, o que acontece? Você vai pro céu, mas você não vai ter galardão. Você não vai ser chamado de filho. Por quê? Eu reconheço que Jesus veio em carne e que Jesus é o Filho de Deus. Tá, beleza. Você pode alcançar a salvação? Não. Porque você precisa cuidar disso aí. Né? Porque quem dá o primeiro passo, vai haver arrependimento, vai haver transformação. Por isso que Jesus está explicando tudo isso aqui. Né? Então, quando você levanta a mão e diz: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, e batiza, aí você está concluindo aquilo que você está falando. Você não está aceitando só de boca, você está tendo uma atitude de querer mudar, de querer ser transformado. Agora você imagina a alegria de Deus. Como que vai ser no céu a alegria dele? Por uma pessoa que se arrepende. É por isso que a gente vai buscar uma alma, prega, insiste para que ela possa conhecer a Jesus, para que ela possa voltar para Jesus, se arrepender, né? E ter uma vida com Deus, né? Então, agora é o 25, né? Entendeu até aí, né? Porque o tempo todo Jesus está falando sobre isso, né? Entendeu, né?
você tem que batizar, você tem que se arrepender, você tem que voltar para mim. E ele vai contando essas parábolas para a gente entender, né? O valor, né? Entender a importância, o valor. E agora ele se refere a um filho que vai e volta como se fosse ser humano, mas também refletindo no céu. Por isso que na oração do Pai Nosso, sabe orar o Pai Nosso? Vamos orar o Pai Nosso? Eu falo, você repete para você não esquecer. Pai Nosso que estais no céu. Pai nosso que estais no céu. Não lembrou? Mais ou menos. Então lembra. Eu sei que você sabe. Vai. Santificado seja o teu nome. Seja feito pode ser. Venha a nós a tua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Vem a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como no céu. Por isso que Jesus está se referindo a essa parábola. Ele está falando do homem na terra e ele também está falando do homem em relação a ele no céu. É muito sugoi, né? Ele fala parábola, mas se você não prestar atenção, você não vai ver isso aí, né? Que ele está falando. Ele está contando a história do homem na terra, mas reflete no céu, né? Seria o homem, o pai e o filho aqui na terra e o pai e o filho no céu, né? É muito sugoi a Bíblia. Como que é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nossa. Depois eu vou te ensinar. Eu achei que você sabia. Eu só sei até aquela parte lá no Enquanto na terra como no céu. Tá. Então vai ter que aprender. Foi bom a gente tocar nesse assunto. Vai, continua. 25, né? Uhum. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele? Agora deixa eu explicar isso aí. Esse aqui é o irmão mais velho dele que tinha ficado com o pai e não saiu pra... né? Ele nunca gastou o dinheiro, igual ele falou, né? Ele nunca gastou nada do pai, sempre trabalhou pro pai. E na verdade ele tava morrendo de inveja do irmão dele. Eu achei que ele ia ficar alegre. Era pra ele ficar alegre, né? Mas pra você ver como que o ser humano é mau, né? O irmão volta pra casa e ele, em vez de ficar feliz, ele fica criticando. Tá igual os fariseus, né? Tá pior que os fariseus. Mas isso aqui é inveja, né? Porque ele falou assim: seu filho saiu, esbanjou tudo que você tinha, gastou todo o seu dinheiro com prostituta, jogou tudo fora. E agora ele volta, você mata um novilho gordo e dá pra ele. Pra mim, você nunca matou nenhum cabrito pra mim comer com os meus amigos. Olha só o que ele falou, vai, continua.
31. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, aqui ele fala a respeito, ó. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é Seu. Você sabia que tudo que é de Deus é seu? Nossa, deu muita coisa. Tudo que é de Deus é seu. É por isso que o papai, até para a escrivania, o papai orou. Por quê? Porque não é nosso. O homem pensa que é dele, mas é de Deus. Porque quando você pede para Deus, Deus te dá. Lembra do sobretudo que está ali pendurado? Uhum. De 79 mil, Para 3 mil. eu paguei 3 mil. Isso só tinha 3 mil na carteira. Só tinha 3 mil na carteira. Essa escrivania, né? A escrivania, a outra que tá lá, quantos nós pagamos nela? Não pagamos 10 mil nas duas. Não pagamos 10 mil, nós não pagou. Nas duas. Não, foi nas deu duas. Deu 7 mil e pouco. Foi, não, isso aqui foi 4 mil. Não, era 3 mil. Era 3.480. 4 mil, 7 mil, mais a cadeira de 580. Deu 8 mil. Não deu. Então, por quê? Porque eu pedi pra Deus, porque eu sei que é dele. E a mamãe riu. E quando é dele, ele vai me dar baratinho. Aí é só eu pedir pro pai ajeita. Você lembra quando eu fui comprar meu carro? Qual? Ninguém acreditou que eu paguei naquele carro novo, Fit. Quando eu fui comprar ele, eu pedi pra Deus. Deus falou assim pra mim assim, eu falei: Senhor, eu nunca tive um carro novo. Sabe o que o Espírito Santo falou pra mim? Você nunca foi na agência comprar, como é que você vai ter? Aí eu fui na agência. Você acredita que até na agência tinha até uma mulher em português? Falei tudo que a mulher em português pra comprar o carro. Nossa. Você acredita? De João Vitor. Nem precisou. Naquela época eu já muito estudava ainda. E aí eu peguei e falei assim: ô Senhor, se for mesmo pra mim ir lá na agência pro Senhor ver esse carro, o Senhor vai preparar tudo pra mim. Cheguei lá, a mulher era brasileira. Olha só. Conversou tudo comigo em português. Falou pra mim as vantagens, tudo que eu podia ter. A prestação que o pessoal pagava em carro naquela época era de 28 a 30 mil. 28 a 30 mil. Sabe quanto que eu paguei de prestação naquele carro? Não foi 22 mil? 21. 21 mil. A prestação em 5 anos. A menina fez um monte de coisa lá pra mim. Lá quando eu vi, o carro ficou por 20 mil. Ela falou assim: quanto você pode comprar? Eu falei: até uns 20 mil dá pra me pagar, né? Mas nada, eu já tinha calculado até 25 a 30 mil, mais ou menos, dava pra pagar naquela época, né? Mas aí eu falei pra ela 20, né? Ela perguntou. Aí eu falei: pra mim ficaria bom pagar 20, né? Aí ela fez, deu 21. Nem eu tava acreditando. Até o Felipe e a Michelle ficou assim: ué, 21 mil só. Por ano vocês não pagavam nem 300 mil. Né? Você vê como que Deus é. E quem deu aquele carro pra Deus? Pra você. Quem deu aquele carro pra mim? Deus. Foi o papai, filha. Por isso que o apartamento, lembra do apartamento que eu falei pra você que Deus me mostrou em cima de uma escada? Lembra quando eu dei testemunho? Então, é tudo que eu tenho, tudo eu peço pra quem? Pro papai. E ele arruma tudo do jeito que eu quero, até melhor. Olha essa escrivaninha aqui, parece escrivaninha de advogado. Nem advogado não tem escrivaninha dessa. Né? Chique. É chique. Né? Então, Deus tem um melhor pra nós. A gente pede um pouquinho, baratinho, Deus vem e dá um melhor ainda. Além de barato, ainda é um melhor. Que tudo que é meu é seu. Nossa, E aqui, tem muita coisa. E aqui que ele falou. E a gente tem que crer nisso aqui, ó. Porque tudo é de Deus, tudo pertence a Ele, né? O diabo, ele tem poder nesse mundo? Tem. Poder
poder sobre as pessoas que não têm Deus. Mas as pessoas que têm Deus, ele não tem poder. A não ser que Deus permita que ele toque nessas pessoas. Entendeu? Às vezes você está precisando aprender alguma coisa. Aí o diabo vem, Deus fala assim, não, eu vou deixar o diabo tocar ali. Que aí quando o diabo tocar ali, meu filho vai aprender. Igual aquele rico lá, que guardava as coisas. Igual o rico. Deus não queria que ele se perdesse, mas quando ele catou as coisas dele, foi para lá, gastou tudo, o que Deus queria? Por que Deus permitiu que ele catasse o dinheiro dele e estourasse tudo? Deus podia fazer ele ficar rico? Podia. Mas ele gastou o dinheiro dele tudo em besteira. Então ele precisava aprender. Tanto é que... Quem será que mandou aquela seca? Que ele ficou passando fome? Quem que mandou a seca? Deus. Deus permitiu que a seca viesse, e ele passasse aquela necessidade para que ele pudesse aprender, se arrepender e voltar para a casa do pai. Então ele fala assim pro filho, tudo que eu tenho é seu. Você sabia? Tudo que Deus tem é seu. Se você pedir para ele, ele vai te dar. Por isso que eu falo para você, quando você está na escola, você vai fazer uma prova, você não sabe, você está em dúvida ou você tem dificuldade, pede para o Espírito Santo. Ele vai te ajudar, com certeza. Ele te ajuda, é real. Te ajuda a lembrar que você estudou. Só que você tem que fazer sua parte, igual nós explicamos, Não adianta falar, Espírito Santo, lembra eu do que eu não estudei, que não vai dar, Você faz a sua parte, aí o Espírito Santo vai vir fazer a dele, E aí você vai ver que é Deus que está no negócio. Então, o filho pródigo aqui... Quê? Filho pródigo, Parábola do filho pródigo, Parábola do filho perdido. Aqui é perdido, mas é filho pródigo que fala. Tem outra parte que fala filho pródigo. Então ele falou, Quando ele disse isso, tudo que eu tenho é seu. Quer dizer, o filho tinha tudo na casa dele, mas ele nunca pediu também. Não tinha como dar. Não pediu. É dele, O pai dele sabe que é dele, mas ele falou assim, mas você nunca me deu um cabrito para me comer com os meus amigos. Mas ele também nunca pediu. Foi o que Deus falou para mim, Quando eu falei, Senhor, nunca tive um carro zero. Nunca fui lá. Aí ele falou para mim, você nunca foi na agência, como é que você quer um carro zero? Toda vez que você vai comprar, você vai nos carros velho. Você vai comprar carro velho. Por isso que tem a nossa parte para fazer, Por isso que a gente tem que prestar atenção. Aí eu falei, Senhor, então eu vou na agência, mas o Senhor prepara tudo. Cheguei lá, até a menina que tava lá, que me atendeu, a menina trabalhou comigo lá no bolo. Ó, pra você ver que benção, a menina já me conhecia. Aí quando ela viu que eu trabalhava, ela já me conhecia, já sabia que eu tinha compromisso, que eu não era uma pessoa de ficar faltando no serviço. Ela trabalhou lá comigo, eu ajudei bastante. Você trabalhou nessa fábrica? Você trabalhou nessa fábrica? Não, eu já trabalhei em várias fábricas. Aqui no Japão já trabalhei em várias fábricas. Mas essa foi a que você mais ficou? Agora Porque teve uma que eu fiquei 6 anos em Oyama. Aí as outras eu fiquei pouco, Porque não tinha serviço. A gente entrava com tempo, A gente fala por contrato, Aí eu trabalhava por contrato. Aí nas outras fábricas eu fiquei pouco. Mas aí quando eu entrei no bolo, eu fiquei fixo direto. Até hoje. Tem bastante tempo já. Mais de 6 anos? Tem mais. E ele, em vez de ir lá se alegrar e celebrar, com a vinda do irmão, com a chegada do irmão... Ficou cheio de ira. Ficou cheio de ira, vai criticar, Você pode ver que até os que é contra você são os próprios da sua casa. Por isso que Jesus falou, Vai vir, vai ficar seu pai contra mãe, filho contra pai, pai contra filho.
Verdade. Lembra? Por causa disso, ó. O irmão dele ficou revoltado, sendo que ele se arrependeu, voltou para casa, pediu perdão pro pai. E tinha gastado toda a herança. O filho dele já ficou pensando, falou: esse cara vai querer pegar a herança de novo. Não vai dar, né? Vai querer catar da minha. Só pode ter sido isso, né? Que ele ficou bravo. E ele vai ficar sem. Aí o pai dele falou assim: vem, né? Seu irmão estava perdido, ó, que ele fala. Venha celebrar, vamos, volte A volta deste a seu volta irmão. deste seu irmão. E alegrarmos. Porque ele estava morto E e voltou, voltou à vida. Por que ele falou que ele estava morto? Se ele estava vivo? Aqui ele está falando que ele estava morto. Por que morto? Morto espiritualmente. Né? Por isso que eu falei para você, a gente tem que levar para os dois lados, né? Tanto o lado ser humano quanto o lado espiritual. Então, no mundo espiritual, ele está falando aqui, né? Que ele estava morto espiritualmente, né? E voltou à vida. E agora ele voltou à vida. Por que ele voltou à vida? Porque houve um arrependimento. Quando ele se arrependeu, ele voltou à vida. É por isso que o que significa o batismo? Quando você é emergido na água, é costumado dizer que o velho homem morreu e agora nasce outro homem para uma nova vida. Agora uma vida com Deus, não uma vida de pecado que a gente vivia. Então, toda vez que você vai batizar, significa que você está tomando uma atitude realmente de conhecer a Deus, de saber quem Ele é. É só isso que significa o batismo. É uma confissão diante das pessoas. É só isso, mas é muito importante isso. Seria o primeiro passo para você ser um cristão verdadeiro, né? Quando você batiza, você está falando: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Ele veio entre os mortos, que Ele se ressuscitou. Eu creio que Ele veio e nos salvou. Eu creio que Ele veio em carne, né? E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Tem bastante 3 na Bíblia. Tem bastante 3 na Bíblia. Bastante 3? É, que ele demorou 3 dias pra ressuscitar e que o outro lá que demorou 3 dias pra achar ele lá naquele negócio lá que eles foram e deixaram ele pra trás. Que eles foram, acho que foi comemorar a Páscoa. Que ele tava sentado lá com os... Ele falou que antes os pais dele achavam que ele tava... Se o único lugar que ele podia estar na casa do pai dele. Ah, Jesus, 3 dias. Ah, que os pais dele, os pais deles, que era Zacarias e Isabel, né? Que é o pai de João Batista, que nós estávamos lendo lá, né? Zacarias e Isabel. Nessa parte lá, né, que ele fala de Jesus, né? O nascimento de Jesus. Aí Jesus era... Quem que eram os pais de Jesus? Maria e José. Maria e José, né? E foi bem aí, né, que eles voltaram, eles estavam achando que ele estava no meio do povo e foi embora de Jerusalém. E Jesus estava bem lá no templo, lá, e eles teve que voltar 3 dias para trás. E no terceiro dia encontraram ele. Aí no terceiro dia encontraram ele. E ele estava lá, aí eles estavam procurando ele aflito, né? E ele falou assim: não sabias tu que eu devia estar na casa de meu pai? Que eles também não entenderam. Porque para eles o pai dele era José, né? Amém?
estava perdido e foi achado. Então, assim, a gente vê aqui que é muito importante você ganhar almas para Jesus, pregar o evangelho para as outras pessoas, ensinar as outras pessoas, né? Vai ter uma parte aqui que ela vai falar assim, que esse é o propósito para qual nós fomos criados, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Né? Criatura. Por que criatura? Porque é a criação de Deus. Criatura seria a criação de Deus. Que ainda não é filho. Ele não é filho. Isso. Lembrou, né? Uhum. Então, quando ele se torna filho, quando acontece o quê? Batismo. Quando ele batiza. Quando ele batiza nas águas, ele fala. Ele recebe o batismo, e quando ele recebe o batismo, ele já se torna filho e já ganha poder e autoridade, né? Quer dizer, não adianta nada a gente falar que aceita Jesus e não batizar. É a mesma coisa você falar assim, eu quero ir pro céu, mas eu não quero Jesus, não. Uma ação vale mais do que 1000 palavras. Né? Então, assim, a gente tem que praticar aquilo que a gente vive. Se eu aceito Jesus, eu tenho que buscar Jesus, né? Tem que procurar conhecê-lo, procurar fazer a vontade dele. Senão não aceitou. Ser amigo dele. Como é que eu falo assim? Eu aceito a Bruninha, né? Aí eu mudo de casa. Por que você mudou de casa? Eu não gosto da Bruna. Ué, mas você não aceitou a Bruna? Não, mas eu não gosto de ir lá. Não gosto de ficar perto dela. Eu não gosto de conversar com ela. Não aceitou. Né? Como é que você aceita Jesus e não quer ficar com ele? Então você não aceitou. Só falou. Né? Por isso que é muito importante. A gente tem que ter atitude, né? Se você não tem atitude, não acontece as coisas, né? Glória a Deus por isso, né? Essa parábola aqui dá pra gente fazer umas 3 mensagens, né? Eu te expliquei por cima, assim, só pra você entender um pouco e ficar mais fácil pra você entender, né? Mas dá pra fazer uma grande mensagem aqui. É algo tremendo de Deus, né? Você vê a importância do arrependimento, a importância que Deus dá a uma ovelha que se perde, né? A importância que tem da gente ir atrás dos irmãos que para de vir na igreja, né? Isso aí tudo tá somando lá no céu, lá. Tá tudo escrito lá no livro de Deus, lá. Ele escreve tudo que você faz. Só que tem uma coisa, né? Você não tem que fazer para agradar os homens, né? Sempre lembrando disso. Você faz porque você ama Deus, e o amor de Deus que está em você vai tocar no seu coração para você poder abençoar os outros, né? Ensinar os outros. Tá bom? Ok, glória a Deus. Vamos estar orando, encerrando, né? Para a glória do Senhor. Vamos agradecer o Senhor por tudo que Ele nos ensinou aqui hoje, por tudo que nós aprendemos, e pedir para Ele guardar essa palavra no nosso coração para que ela não venha sair. Bom? Vamos orar? Gostou da mensagem de hoje? Muito boa, né? Aprendeu bastante coisa, né? O que é dracma? Moeda. Essa você não esquece. Né? Moeda você não esquece. Você não gosta não de moeda não, né? Não. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Feche teus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Porque nós vimos aqui, Senhor, porque nós vimos aqui, Senhor, que o Senhor falou conosco. que o Senhor falou conosco. Obrigado, Espírito Santo, Obrigado, Espírito Santo, por ministrar essa palavra por ministrar essa palavra em nosso coração. em nosso coração. E eu peço a Ti agora, Senhor, Eu peço a Ti agora, Senhor, me ajuda me ajuda a guardar a guardar essa palavra essa palavra em meu coração. em meu coração. Não deixe o inimigo roubar, Não deixe o inimigo roubar, mas que eu venha lembrar mas que eu venha lembrar e que eu venha meditar nela. e que eu venha meditar nela. E que o Espírito Santo do Senhor E que o Espírito Santo do Senhor possa me ajudar, possa me ajudar, em nome de em Jesus, nome de Jesus, a não esquecer. a não esquecer. E assim E assim que eu possa praticar, que eu possa praticar, que eu estou aprendendo, que eu Pai, estou aprendendo, Pai, que eu preciso que eu preciso me batizar. me batizar. Eu estou aprendendo Eu estou aprendendo que eu preciso que eu preciso ter compromisso contigo. ter compromisso contigo. Eu estou aprendendo Eu estou aprendendo que eu preciso que eu preciso ser seu amigo, ser seu amigo, ter intimidade contigo, ter intimidade contigo, falar contigo falar contigo e ouvir e ouvir quando o teu Espírito quando o teu Espírito fala comigo. fala comigo. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, porque hoje porque hoje o véu se rasgou o véu se rasgou e eu posso ouvir a tua voz. e eu posso ouvir a tua Eu voz. posso ser ministrado pelo teu Espírito Santo. Eu posso ser ministrado pelo teu Espírito Santo. E eu tenho certeza, Pai, E eu tenho certeza, Pai, que és tu que está fazendo. que és tu que está fazendo. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado. Não merecemos, Pai, Não merecemos, Pai, tão grande amor tão grande amor e compreensão. e compreensão. Mas mesmo assim, Mas mesmo assim, o Senhor, o Senhor, que é o Rei dos Reis, Senhor, que é o Rei dos Reis, Senhor, Senhor dos Senhores, Senhor dos Senhores, o Senhor vem o Senhor vem e fala conosco e fala conosco que não somos nada, que não somos nada, que somos um pingo, um grão de areia que somos um pingo em grande areia em meio dessa terra. em meio dessa terra. E o Senhor E o Senhor se preocupa conosco se preocupa conosco e nos ajuda e nos ajuda todos os dias da nossa vida. todos os dias da nossa vida. Pai, nós somos gratos a Pai, Ti. nós somos gratos a Ti. Muito obrigado. Muito obrigado. Ajuda Ajuda eu gravar essa palavra no meu coração eu gravar esta palavra no meu coração e eu não pecar contra Ti, e eu não pecar contra Ti, para que eu não venha para que eu não venha pecar contra Ti pecar contra Ti e que cada dia e mais que cada dia mais eu possa aprender eu possa aprender e praticar e praticar a Tua palavra. a Tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. Amém.